A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris, última edição do ano de 2025. Um aviso, amanhã não haverá Jornal do Boris. Vamos cabular a sexta-feira também, sábado e domingo não tem normalmente, e voltamos na segunda-feira já no desejado glorioso ano de 2026. O Jornal do Boris, eu lembro, é um sobrevoo sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Deveríamos ter jornais bastante morninhos neste final de ano, mas um caso que preocupa o andar de cima de Brasília ocupou as principais manchetes dos principais jornais brasileiros, que é o caso do Banco Master. Aliás, a Folha não. A Folha preferiu dar de manchete: feminicídio e agressão a mulheres atingem o pior patamar no estado de São Paulo, e deu o Banco Master, a questão do Banco Master, o escândalo do Banco Master. Aqui, diretor do Banco Central é dispensado de acariação no Banco Master. Você sabe, teve uma oitiva feita pela Polícia Federal, determinada pelo ministro Toffoli, que foi e voltou. Esse titubeio da justiça agrava ainda mais o processo de degradação da autoridade moral e ética do Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro titubeia, botou uma coisa, fez outra coisa, ele projetou a impressão. Não estou dizendo que são intenções dele, porque eu ainda não consigo entrar na cabeça do ministro. Aliás, ninguém consegue, às vezes nem ele mesmo. Então, você fica com a impressão, é uma impressão generalizada, que existe um movimento aí de tentar abafar, a palavra é essa, abafar esse caso. Por quê? E aí tem uma série de conjecturas, muita gente acha que tem um andar de cima comprometido, com vários comprometimentos de políticos de escalão superior. Tem muita... que o Vorcaro tem filmes de todo mundo, porque ele propiciava grandes festas, muito regadas a sexo, e que ele teria fotografias comprometedoras, e teria, né? Isso é tudo o que está sendo despejado na internet, claro, muita coisa chutada por inimigos de inimigos e amigos de amigos, mas essa coisa do ministro ter ido e voltado, aí ouviram as pessoas, a impressão era que o Banco Central estava no Banco dos Réus também, mas não está, e aí fizeram um arranjo estranho também, porque você viu que o ministro Toffoli quis botar frente a frente, quis fazer uma cariação antes de ouvir a opinião das pessoas. A cariação, já repeti, você já deve ter visto isso muitas vezes, a cariação, você pega o texto de um grupo de declarações, uma declaração que tem um choque com a declaração, digamos, do adversário, aí de uma testemunha com o réu, e aí você coloca os dois pessoalmente, frente a frente, para fazer
uma checagem, chegar a uma conclusão, procurar a verdade. Mas aí não, ele resolveu fazer a cariação antes de ouvir. Aí tinha que ser feito, e foi de ofício quer dizer, por iniciativa dele. De repente ele não é assim que não é ilegal, mas não é assim que funciona. E as pessoas estranharam, num caso desse, uma decisão bem diferente. Bom, aí teve uma delegada, mandaram uma delegada da Polícia Federal, a delegada, então, isso não estava programado, aí rapidamente armaram uma coisa para dar um tom, não de legalidade, mas um tom de normalidade, um tom que não era uma coisa tão inusual assim, e ela se estranhou com o juiz auxiliar mandado pelo ministro do Supremo, pelo Toffoli, enfim, as coisas não foram tão retas como se imaginava, né? Porque começou torto e vai continuar torto. Aí o Estadão publica na página 2, na página A2, uma coisa interessante que dá um panorama que é bom você saber, que te dá uma basezinha para você pensar um pouco nessa história do Master. Porque o Master lubrificava corações, ajudava, pegaram o telefone do Vorcaro. De repente vem o Toffoli e decreta segredo de justiça porque haveria um deputado federal envolvido. São tudo obscuro. Aí está assim. Dá uma espiada e veja quem estranha. Banqueiros veem pescaria de Toffoli para anular liquidação do Master e poupar Vorcaro. Aí vem o texto. Eu vou ler porque vale a pena. É crescente entre banqueiros o entendimento que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, faz uma pescaria na investigação sobre irregularidades do Master para tentar identificar alguma brecha que permita anular a liquidação do banco. A desconfiança dos banqueiros, ganhou força após o magistrado determinar de ofício a acariação sem precedentes entre investigados e um dos diretores do Banco Central. Desculpe. A medida inverte a lógica da investigação e constrange o BC, que tem o papel de regulador e supervisor do sistema financeiro. Para banqueiros e outros agentes do mercado que conversaram com a coluna do Estadão, né? A anulação apenas pouparia Daniel Vorcaro de um processo penal para afastá-lo da prisão sem qualquer preocupação patrimonial ou com correntistas. É bom, está bem escrito esse texto, o Estadão tem credibilidade, então tem muita coisa aí atrás, muito nervosismo não explicado. A impressão que eu tenho, eu vou falar genericamente, é que essa história atinge o andar de cima em cheio. Não apareceu todo mundo, mas muita gente foi beneficiado pelo Vorcaro, que ele é espertíssimo e dava festas. Tem aí muito rabo de verdade nessa história. E aí
concedia benesses, né, distribuía bondade. E aí vários setores beneficiados devem estar tremendo de medo, né? E aí a ideia é abafar. Sempre há uma esperança que vai aparecer um escândalo maior que ganha as manchetes. Também tem gente que fica notando que o Globo, o jornal O Globo, está muito montado nessa história e que isso mostra que existe um desejo do Globo que representa setores da sociedade que estão insatisfeitos, blá, 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 blá. Não é bem assim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Caíram em cima da jornalista que trouxe essa manchete para as primeiras páginas e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que se a sociedade civil, especialmente a imprensa, segurarem o rojão, isso não vai acabar em pizza, como acabou a Lava Jato. A Lava Jato foi um julgamento do Lula et caterva, né, em todos os níveis da justiça, tribunais regionais, primeira instância, tal, subiu a condenar. De repente encontraram um defeito. Tem um defeitinho aqui, não sei o quê, vamos anular tudo. E está todo mundo feliz, né? Voltou, e o Lula fala, olha, a Lava Jato prejudicou o Brasil, deu um grande prejuízo, blá, 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 blá. Eu acho que o caminho é parecido, porque aparentemente o caso é de cachorro grande. É uma coisa que envolve figuras que ainda não apareceram, deve envolver figuras políticas, empresariais, judiciárias, que talvez não convenha ao sistema político vigente expor, porque derruba também a credibilidade do sistema. Eu, como editor-chefe que fui da Folha, como apresentador de jornais onde eu sempre tive liberdade de expressão, sempre ouvi tentativas de me persuadir, dizendo o seguinte, que é uma coisa que o Lula fala hoje. Você pega a Lava Jato e você, por exemplo, Odebrecht, era uma empresa brilhante, com obras em todo lugar. A Odebrecht lubrificou vários corações, criou um departamento para o furto, etc, etc, etc. E aí tudo funcionava bem. No frigir dos ovos, a resultante brasileira, segundo o pensamento desse pessoal, era boa. Então vinha, olha, você está prejudicando o Brasil, vamos amenizar isso, empresas muito grandes estão sendo prejudicadas, esse Moro é maluco, vamos devagar e tal. E se a imprensa ameniza, tem aí um entrosamento, né, entre imprensa e sociedade. A imprensa brasileira é composta, a grande imprensa é composta por poucas famílias, não é difícil dialogar com elas, exatamente quando se tem verbas gigantescas de publicidade e tudo isso. Mas existiu essa coisa, essa tentativa de persuadir para dar uma cobertura mais branda. Então, acabou a Lava Jato. A Lava Jato deu uma invertida. A Lava Jato é a bandida e quer dizer, o bandido está recebendo até indenizações e o mocinho está ameaçado de prisão, que é o Moro. Bom, está aí. Está jogado com a questão do Master, vamos tomar cuidado, as culpas não estão claras, não estão definidas, tem muitas sombras e pode acontecer muita coisa e há efetivamente uma tentativa, isso está demonstrado pela movimentação, né? Uma tentativa de abafa. Há uma tentativa de abafa. Você viu o caso do INSS? Você esqueceu, né? Sumiu.
Você vê os jornais, não tá lá, sumiu. Por quê? Porque chegou num nível que vai prejudicar o Brasil e tal, vamos resolver pacificamente. Aí a gente faz uma lei, daqui para frente as coisas vão ser diferentes, lembra? INSS sumiu. Tremendo escândalo, roubaram o pessoal mais necessitado que trabalhou a vida toda, que se aposentou, ganha uma porcaria. Esse pessoal foi roubado. Quem são os responsáveis? Precisa pegar todos, inclusive filhos de pessoas ilustres da República. Precisa chegar lá. Não, vamos tomar cuidado e tal, porque isso deprime a credibilidade do regime e tal, não sei o quê. 1º janeiro, aumento de ônibus em várias cidades. São Paulo, ônibus, metrô, trem, né? Em várias cidades. Eu lembro 2013, lembra o pavio de 2013, que foi um movimento que mostrou as inquietações da sociedade não muito definido, reuniões, povo e tal. Começou, o start disso foi um aumento de ônibus. Não estou nem pregando, só estou fazendo uma lembrança, um aumento de ônibus. Ônibus, metrô, trem. São Paulo e Rio certamente vão ter esse aumento. Eu já vi aqui, enfim. O Globo também está colocando essa questão do Vorcar, olha aí. Em resposta ao TCU, o BC relata mais suspeitas de fraudes no Banco Master. Banco Central diz que informou ao MPF sobre novos indícios de crime na gestão do Banco de Vorcaro, após sua liquidação. Então, o Globo está aí firme nessa história. Está aqui, olha, o carro do Vorcaro, o Estadão. Esse é o Estadão. Eu pensei que era o Globo. Desculpe. Deixa eu ver o Globo como está. É o último dia do ano, né? Estou inventando uma desculpa para. Estão tão parecidos os jornais. Não, quer ver? Vamos ver. Bom, desceu, né? Desceu um pouquinho. Após depoimentos, o diretor do BC é dispensado. Mas está aqui em destaque no Globo. Aí, Correios pressionam e déficit das estatais é de 6,3 bilhões. Quem vai pagar? Você. A dívida brasileira está perto dos 80% do PIB. Gente, onde é que nós vamos parar? E o governo gasta. Lula, onde é que você vai levar este país? Onde é que você vai levar esse país? Ilustre presidente. Aliás, o Economist, que é uma espécie de bíblia do capitalismo mundial, é uma revista, enfim, importante, fez um artigo ontem, que sai hoje na imprensa brasileira, dizendo que o Lula não deve se candidatar à reeleição, que ele entra nos 80 anos, fala em que ele estava. Não concordo, eu vou fazer 85, estou inteiro. Eu penso que estou inteiro, o Lula também pensa. Então, eu estou inteiro, que história é essa de vetar uma pessoa que tem mais de 80 anos? Ele quer ser candidato, ele tem direito, ele é brasileiro, documentação em ordem, vacinado, os casos dele na justiça estão resolvidos, enfim. Deixa eu ver o que mais aqui. Brigitte Bardot acompanhou o século XX, é do Hélio Gaspar. Eu li em cruz o artigo, é uma poesia. Ele pega a Brigitte Bardot, Marilyn Monroe e a Greta Garbo, coloca
né, nos seus devidos tempos e faz uma análise dessas grandes mulheres que prezaram muito a sua própria liberdade. Foram porta-estandartes, cada uma à sua maneira, da preservação e do avanço da sua liberdade, numa época em que mulher era muito mais restringida, desculpe a expressão, que agora, né? Deixa eu ver o que... vai ter ressaca no mar. Marinha prevê ondas de 2,5 metros no Rio durante o Réveillon. E banho noturno é desaconselhado. Ixi, só faltava essa. Bom, emprego contraria previsões, cresce e bate novo recorde. Quer dizer, a economia ainda mostra algumas pontinhas, né, de desenvolvimento, quando a ideia do Banco Central com juros altos é baixar a bola, desaquecer a economia para evitar a inflação. Mas, de um lado, o Lula, governo que devia segurar, empurra os gastos, né, incentiva a inflação. Do outro lado, o Banco Central aumenta os juros, que é um remédio muito amargo contra a inflação, cria prejuízos para o empresariado e tal, e não sei até que ponto segurou a inflação, mas é uma luta solitária, Ganho da Bolsa e queda do dólar são os maiores desde 2016, as pessoas não sabiam explicar ontem exatamente o que tinha acontecido, e Bovespa subiu 34% em 2025 frente ao real. Políticas de Trump ajudaram. Você vê, o Brasil foi atrás de novos mercados e conseguiu. O nível de exportações é ótimo. Então, e à noite tem na Paulista, a festa aqui de São Paulo. Vão gastar uma grana, a prefeitura está gastando acho que 6 milhões, contratando artistas e tal. Tem gente que acha que vale a pena, é uma festa muito bonita. O pessoal órfãos de festa, de Réveillon, em restaurantes e tal, vai lá na Paulista, até vem gente de fora, mas também talvez pudesse se abrir para a iniciativa privada proporcionar esse tipo de festa sem dinheiro público. Mas assim mesmo, viu? Dá para aceitar, meio olhando assim pro prato, dá para digerir. Deixa eu ver, desemprego cai a 5,2 e renova a mínima histórica. Retorno de Alcolumbre teve aliança e atrito com o governo. É uma rememoração, né? Esse Alcolumbre de bobo não tem nada, né? Fim de veto a filhos não surtiu o efeito esperado na China. Há uma década, a China aboliu a regra de que casais só podiam ter um filho. Aí abriu, precisa aumentar a população, que já é grande. A China mudou do dia para a noite. Quer ver? Tolhendo o projeto do rejuvenescimento nacional de Xi Jinping. Deixa eu ver mais o que. Total de mulheres na Câmara dobra em 20 anos. Brasil avançou. Tem pouca mulher, mesmo dobrando tem pouca mulher. Dobro de zero é zero ainda. Brasil avançou 111% no total de mulheres ocupando cargos na Câmara e 60% no Senado desde 2005.
Apesar disso, o país caiu 41 posições no ranking de representatividade do legislativo e tem o pior desempenho da América do Sul, de acordo com a ONU. Não dá, né, pessoal? E tem feminicídio aqui, feminicídio, agressão a mulheres, que é a manchete da Folha. Também tem uma mulher aí que matou o namorado, não sei o quê, passou em cima da moto dele, feito um... E aí, não estou defendendo o feminicídio, acho que ele existe, mas de vez em quando aparecem umas mulheres também que, né, aí o pessoal... o feminicídio é grave, o homem brasileiro pensa que é dono da mulher, é o fim do mundo. De janeiro a novembro, 233 mulheres foram assassinadas na contramão da queda histórica registrada no caso dos homicídios. Mulheres na Câmara, as mulheres podiam participar mais, né? Tenho a impressão que o machismo afasta, não incentiva muito as mulheres, nem quando é obrigatório tê-las como candidatas. Eu estou virando aqui, dando uma espiada. Ficou confirmado um bombardeio que teria sido feito pela CIA, num porto, bombardeio aéreo, num porto da Venezuela. Segue a crise, o que aparentemente o Trump quer é, de alguma maneira, evitar que China e Rússia se assenhorem da maior reserva petrolífera do mundo, que é a da Venezuela. Então, e para isso seria imprescindível derrubar o Maduro. Então, parece que é esse uma pressão. É uma pressão para derrubar o Maduro. Bolsonaro é submetido novamente a procedimento após soluços voltarem. Pegaram o nervo frênico de um lado, depois operaram outro, fizeram uma terceira operação, estão descosturando e costurando o homem a toda hora. A nossa solidariedade à família pelo sofrimento do ex-presidente. O acompanhamento integral da equipe médica, face permanente e necessário para a manutenção de sua vida, e os médicos continuam trabalhando para a melhoria de sua saúde. Quem fala é o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Eu não sei se melhorou hoje, continuou o soluço, muito soluço, você imagina, né? Tem métodos mais invasivos, mais arrojados para tentar acabar com isso, mas até ontem à noite não se sabia qual era a perspectiva dessa coisa. Está no fim, Luiz, está no fim. Olha, gente, eu queria agradecer o prestígio do acompanhamento que vocês têm feito do Jornal do Boris. Saiba que o Jornal do Boris procura total independência, é mais ou menos o que eu capto e procuro transmitir para você. Não aceitamos publicidade estatal nunca, né? Não estamos, na verdade, não temos publicidade nenhuma. Eu quero agradecer aos meus companheiros de luta aqui, ao Fernando Ceá, ao Cássio Emerick, ao Luiz Nartes e a Iraci Teixeira, esse nosso exército, que também eu faço a minha voz, a voz deles, agradece a você pela sua atenção. Um felicíssimo 2026, melhor que 2025, o augúrio de um posicionamento melhor. Gaza tem que ser resolvido, Ucrânia tem que ser resolvido, a fome mundial tem que ser resolvida, enfim,
temos problemas para valer pela frente, mas sempre as esperanças renovam-se a cada mudança no calendário anual. Eu vou ler para vocês quem tomou cafezinho conosco. Eu fico emocionado, viu, gente? Eu vejo as respostas, as presenças das pessoas que acompanham o nosso jornal. Muito, muito, muito obrigado pela confiança. Quem tomou cafezinho conosco nesse último Jornal do Boris deste ano? Ruth Souza, Francisco Amaro, Sônia Brandão, Inaldo Barreto, Jonas Ferreira, Dione Stamato, Isolde Bremer, Isis Paz, Divino do Carmo, William Hipólito, Giper dos Santos, Devair Salles. Tem mais aqui, Rogério Vargas, de Brasília, Iraci Pacheco, de Bagé, Rio Grande do Sul, Inácio Guedes, ou Gedes, aqui está de Itacoatiara, e Felício José, da gloriosa Itabira. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Um ano novo de conquistas, com saúde, sorte e progresso. Bom dia.